A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, mais um dia de quarentena, mais um devocional, mais um salmo. Hoje escolhi o salmo número 8, é um salmo que eu gosto muito, é um salmo que é usado em alguns coros, alguns hinos, é um salmo de louvor ao nosso Deus. Deus é glorificado pelas suas obras e, como temos falado nos últimos dias, o louvor liberta, o louvor traz-nos renovação espiritual, traz-nos libertação emocional, libertação espiritual. Então louvar o Senhor é algo que precisamos nestes dias fazê-lo intencionalmente, louvar ao Senhor, exaltar o nome do Senhor, declarar as suas grandezas. E este salmo é um salmo em que Deus é glorificado, não apenas pela criação, mas também pela bondade com que Ele tem dispensado ao homem. Então vamos ler o salmo número 8. É um salmo magnífico que pode ser usado também como uma oração de louvor a Deus. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres calar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes, o que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizestes do que os anjos, e de glória e de honra o coroastes. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo pusestes debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Magnífico, não é? Começa da mesma forma, termina da mesma forma como começa. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. E realmente é fantástico. Romanos diz que os homens ficam inexcusáveis quando nós olhamos para a criação. Há aqui um designer sobrenatural, um arquiteto maravilhoso, que desenhou todo o universo e continua em expansão. Esse mesmo universo. Ele criou todas as coisas. Quando olhamos para o céu num telescópio, ou quando vamos a esses planetários e olhamos para o firmamento, há algo magnífico. Nós somos como um grãozinho pequenino de areia nessa imensidão. No entanto, o nosso planeta, ser tão pequenino, mas tão pequenino, e nós vivendo no planeta ainda mais pequeninos, temos a atenção de Deus, do Deus Criador. Uma atenção e um amor profundo. Senhor, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Eu não sei, mas cada dia é uma canção de louvor. Cada nascer do sol, cada pôr do sol, cada noite onde nós podemos olhar o firmamento, as estrelas, cada momento em que o sol penetra por entre as nuvens, cada arco que ele coloca, o arco-íris, que é agora um símbolo de esperança e de concerto de Deus para com a humanidade. Basta olharmos para o céu e vamos encontrar num dia azul, quando as nuvens pairam e quase que assumem formas, e nós, quando éramos crianças, gostávamos de imaginar as diferentes formas das nuvens. É admirável o nome do Senhor. Ele pôs a sua glória sobre os céus, não apenas no firmamento, mas nos céus dos céus, onde habitam os seres espirituais que Ele também criou. Mas é interessante que há um contraste da grandeza do céu para da boca das crianças, diz o verso 2, e dos que mamam tu suscitaste força. Aqui a palavra força tem a ver com o louvor, com a adoração a Ele. Um pouco como aconteceu quando Jesus entrava pela cidade e as crianças começavam a gritar Hosana e a louvar ao Senhor. E toda a gente dizia, Senhor, manda calar essas crianças. E Jesus cita este versículo, que da boca das crianças surge o verdadeiro louvor. Quando os nossos filhos são ensinados nos caminhos do Senhor,
Hoje alguém estava a partilhar, ou ontem, um vídeo de uma criança a ministrar a palavra, a ministrar o louvor. Quando vemos os nossos filhos, quando eram pequeninos, a adorar a Deus de olhos fechados, aquilo é o louvor perfeito. O louvor daquele que confia inteiramente, daquele que depende. E nós precisamos, Jesus disse, se queremos ser alguma coisa no reino dos céus, precisamos ser como essas crianças. O louvor perfeito, o louvor sincero, a dependência total, a confiança total. É isso que nós precisamos. Da boca das crianças, dos que mamam, dos suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. O inimigo, sim, ele é vingativo, e ele é calado quando nós louvamos a Deus, quando nós dependemos de Deus, quando nós exaltamos o nome do Senhor. Depois, o salmista escreve neste poema magnífico, nesta canção: quando vejo os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes. O firmamento, não é? Quando vejo os céus. Alguém estava, também, nesta altura, os contactos que temos é pelas redes sociais, e alguém estava a postar, num destes dias, as diversas fotografias de um pôr do sol, as cores diferentes, o ambar, o violeta, o laranja, os vermelhos, os amarelos. É um pintor extraordinário, a sua paleta de cores é infinita. O nosso Deus, que pinta os céus, às vezes de uma forma diferente todos os dias, só para nos mostrar que fez isso por nossa causa. O ser humano que Ele criou, à sua imagem e semelhança, para termos um relacionamento com Ele, para podermos louvá-lo voluntariamente. E Ele coloca esta canção de arte no firmamento, nos céus, para nós olharmos e lembrarmos quem Ele é, e o exaltarmos e o glorificarmos. Quando vejo os teus céus, os céus são dele, as obras dos teus dedos e a lua e o sol que preparastes. Aquela lua grande, às vezes colorida também, outras vezes simplesmente refletindo aquela força do sol. Isto é tudo obra, não é? Daquele grande, deste Senhor maravilhoso, Criador e sustentador de todas as coisas. E depois ele faz esta pergunta: ao olhar para o céu, ao olhar para as estrelas, ao olhar para o sol e para a lua, percebemos o quão pequeno nós somos, não é? Quando olhamos para o firmamento, quando vamos para o meio do campo, quando estamos nas aldeias do interior, às vezes na cidade não conseguimos ter essa percepção, mas quando tudo se apaga, as luzes se apagam e o céu parece que se acende. Ele sempre esteve lá, mas nós deixamos de ter aquela luz artificial e olhamos para o firmamento numa noite estrelada e nós sentimos-nos tão pequeninos, ao ver as constelações, ao ver tudo aquilo que Deus formou, e nós sentimos-nos tão pequeninos. E o salmista, ao sentir-se dessa maneira, diz que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Aqui, filho do homem, nós sabemos que é uma menção profética a Jesus, e Hebreus vai citar também este salmo, a dizer que Deus desenrola os céus como quem desenrola uma manta, como quem desenrola um tapete. E nós sabemos agora, pela astronomia, que os céus estão em expansão, continuam a ser desenrolados, como se Deus continuasse a expandir a sua criação. E nós estamos aqui, e Deus nos ama, e Deus se preocupa connosco. O que é que somos nós? O que é o homem mortal para que te lembres dele? Contudo, diz o verso 5, e aqui está a importância: contudo, um pouco menor o fizestes do que os anjos, e de glória e honra o coroastes. Então este homem mortal foi criado um pouco menor do que os anjos, não é? Existe uma separação clara entre o homem e o animal. O homem está acima do animal, tem espírito, tem alma, tem corpo, tem esta alma, este entendimento e esta eternidade dentro do nosso coração. E os animais que nós amamos e que são tão bonitos também, e que, principalmente os domésticos, há pessoas que têm uma estima enorme por cada um deles. E Deus os fez-nos só um pouco menor do que os anjos, do que os seres celestiais, mas fez-nos para ter comunhão connosco, para ter relacionamento connosco. Contudo, um pouco menor fizestes que os anjos. Verso 6: faz com que ele tenha, o homem, domínio sobre as obras das tuas mãos, pois tu pusestes debaixo dos seus pés as ovelhas, os bois, assim como os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Então Deus deu-nos
Quando Deus entrega a Adão e diz agora coloca nomes nos animais, agora gera esta criação, agora toma cuidado. Infelizmente o ser humano tem tomado tão pouco cuidado da criação, não é? E temos feito tão mal à natureza, e graças a Deus também, porque sabemos que nesta pandemia, pelo menos os relatos que temos ouvido, é que os níveis de poluição têm baixado drasticamente, como que a natureza a respirar por um pouco, essa natureza que Deus colocou à nossa disposição, mas também à nossa responsabilidade. E há que haver uma consciência de que Deus nos deu essa responsabilidade também de cuidar de tudo o que está à nossa volta. E ele termina da mesma forma com que inicia o salmista: ó Senhor, Senhor nosso. Ó Senhor fala de soberano, não é? O nome de Deus em relação ao homem que é pequeno, o nome de Deus em associação ao Senhor, Senhor nosso, é Mestre, soberano Deus. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Vamos louvar ao Senhor neste dia. Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. E quanto maior for o nosso Deus, menor são os nossos problemas. E quanto maior na nossa mente e na nossa visão é o nosso Deus, menor são as nossas limitações. Porque sabemos que nada é impossível para Ele. E este Deus que continua a desenrolar os céus, como um tapete, como diz Hebreus, este Deus que fez todo o firmamento, é o Deus que se interessa por ti e por mim, e que está à espera que tu fales com Ele neste dia e que mantenhas bem perto este relacionamento com Ele. Que Deus os abençoe. Este foi o Salmo número 8 neste devocional da quarentena.